A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário, leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. É uma alegria para nós estarmos juntos. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Estamos fazendo uma leitura sequencial da nossa Bíblia. Estamos no livro Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, uma bênção para nós estarmos avançando, nessa leitura diária da palavra do Senhor, aquilo que nos alimenta, nos fortifica. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 6 de Deuteronômio. Nós vimos que no capítulo 5, no episódio anterior, a repetição dos 10 mandamentos. Moisés está fazendo ali um relato para o povo, de tudo que eles passaram no deserto. E ali ele repetiu os mandamentos para o povo. E hoje nós vamos prosseguir aqui no capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6. Vamos prosseguir lendo juntos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém
o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Terminamos a leitura do capítulo 6, capítulo importantíssimo, né, pastor? Comenta aí para nós. O capítulo 6 é um capítulo muito importante, porque toda a finalidade daquilo que Deus ensinou e determinou como lei era, na verdade, para uma bênção no meio do povo e para a preservação. E aqui tem coisas muito importantes para nós e também orientou toda a vida e a cultura e a identidade do povo de Israel, mesmo quando o povo foi cativo, o povo foi disperso pelo mundo. Então, isso daqui, esse trecho, ouve pois Israel, isso na verdade se tornou até uma forma de orar diante de Deus, de buscar o Senhor, é chamado até, é o Shema, né? Ouve pois Israel, o Senhor é o único Senhor. E então isso aqui é muito interessante, porque o Senhor fala assim, ó, que os filhos deveriam receber uma intimação dos pais para que a palavra do Senhor, que o Senhor estava ordenando, a palavra a gente ouve, mas era para a palavra estar no coração. Então o objetivo era para entrar. Quando a gente fala de coração, nós não estamos falando de músculo bombeador de sangue, nós estamos falando da ligação, do mais interior do ser do homem, daquilo que é a ligação dele, a consciência dele aqui com a eternidade. Então era o coração, porque os filhos deveriam ser intimados dentro de casa, em todos os lugares, andando, sentando, levantando, dormindo, levantando, em todos os lugares, e deveria ter uma marca pro testeiro, uma marca na mão. Então eles têm lá um negocinho que eles enrolam assim na mão, eles ficam, fazem uma marca. Isso tudo era para lembrá-los que eles não podiam esquecer da lei do Senhor, porque cumprir a lei do Deus, a lei do Senhor, é que ia trazer toda a prosperidade. E quando os filhos, volta no versículo 20, fala assim, quando o filho te perguntar por que isso tudo, você conta a história para eles. Conta a história de como o Senhor tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa, como o Senhor fez grandes sinais, como aquilo foi penoso para quem ficou no Egito, mas o Senhor ordenou todas essas coisas e era o zelo do Senhor. Então havia uma ordenança que o povo deveria temer ao Senhor. E o temer ao Senhor é uma coisa interessante, não é ter medo de Deus. O temer do Senhor é como se você tira o medo de dentro de você e coloca aquela consciência na sua frente assim e fica olhando para ela. Eu não vou fazer isso porque eu amo o Senhor, porque o Senhor, na verdade, é aquele que fez tudo por mim antes de eu merecer. Então não merecia. Então é uma consciência que vem da parte de Deus para estar na sua frente, para você tirar, na verdade, e não ter medo. Não é medo, mas ter consciência de que não obedecer ao Senhor traz uma consequência. Então isso tudo o Senhor vem lembrando aqui e é uma coisa que determinava a palavra no coração, atada na mão, nos umbrais das portas, aquilo tudo, uma marca daquilo, é porque não era para esquecer em momento nenhum. E aquilo ia determinar a identidade do povo. Amém, glória a Deus. E isso pode se aplicar a nós hoje, né, pastor? Completamente, né? Tem que se aplicar a nós. E outra coisa, então, continuando aqui, se o pai e a mãe não fizer isso, quem vai fazer? Se o pai e a mãe não inculcar, não colocar dentro da cabeça dos filhos, quem vai fazer? Quem vai repetir isso? E o Senhor delegou isso, ó, vocês vão fazer isso com os vossos filhos. E o Senhor vai ajudar? O Espírito Santo de Deus hoje nos ajuda?
convence os meninos quando ouvem o conselho do Senhor. Nos convenceu um dia? Sim, mas quem deve repetir a vontade de Deus para os filhos são os pais. A igreja tem todo o seu papel em orientar o ensino, porque somos um corpo diante do Senhor. Mas os pais dentro de casa são os responsáveis por essa transmissão desse ensino. Que bênção, né, irmãos? Termos essa responsabilidade com os nossos filhos de inculcar na mente deles, né, a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, diariamente lendo a palavra de Deus, para nos alimentarmos e termos do que falar, né, aos nossos filhos, seguindo aqui a orientação do Senhor. Amém? Vamos encerrar o nosso episódio por hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.